Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E como eu sempre digo, galera, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes, o tio Ed, tá na área e se derrubar é pênalti. E eu venho chegando, trazendo a continuidade do nosso projeto pedagógico, que é muito mais do que um projeto pedagógico, é um projeto de futuro, porque visa a sua preparação, a sua qualificação para que você fique competitivo e tenha um grande resultado nesse concurso. A gente fechando o nosso estudo sobre a história de Sergipe, a gente vai para a última parte da aula sobre os governadores e prefeitos do período republicano em Sergipe. Chegou a hora de estudarmos aí o período da nova república, o período da redemocratização do Brasil, iniciado em 1985 com a eleição indireta de Tancredo de Almeida Neves no colégio eleitoral, depois do governo de José Sarney, quem de fato exerceu a presidência da República por conta do falecimento do titular, a elaboração da nossa Constituição Federal, a nossa primeira eleição direta para presidente da República, depois dos 29 anos de ausência, que foi em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello, depois dos governos Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma, até chegar aos dias atuais do governo Michel Temer. Mas a gente vai estudar de uma forma mais específica os governos do estado de Sergipe. Falaremos sobre os diversos governadores do estado de Sergipe ao longo deste período histórico, moçada. Algumas coisas não precisam fazer sentido, basta valer a pena. Então, se você se pergunta, por que estudar tanto? Por que ter que se dedicar tanto? Pessoal, tem um objetivo. Você tem uma meta a alcançar, que é conseguir a sua aprovação nesse concurso. E isso virá depois de todo o esforço. Você pode me cobrar. Todo o seu esforço será recompensado com uma brilhante nota no dia da sua prova. Vamos lá então, pessoal, período da Nova República. Vamos falar então de alguns dos principais governadores do estado de Sergipe, desse contexto de 85 até os dias atuais. Vamos começar com João Alves Filho, que atualmente é filiado aos democratas, mas ele já esteve em outros partidos políticos. Foi prefeito de Aracaju entre 1974 e 1977. Olha só, o contexto histórico da ditadura militar brasileira, João Alves Filho foi prefeito da cidade de Aracaju e também foi ministro do interior no contexto histórico de 1987 e 1990, contexto do governo de José Sarney. E olha só o detalhe interessante, pessoal. João Alves Filho foi governador do estado de Sergipe por 3 mandatos. Além disso, ele foi eleito prefeito de Aracaju no ano de 2012. Aí você pode se perguntar, professor, mas lá em cima, lá entre 74 e 77, quando ele foi prefeito da capital do estado, ele também não foi eleito? Diretamente não, pessoal. Você lembra que havia um dispositivo na época do período militar em que não se realizavam eleições diretas para governadores dos estados, prefeito das capitais e das cidades consideradas de importância estratégica. Então aqui é uma nomeação. Ele foi nomeado prefeito de Aracaju entre 74 e 77, durante o regime militar. Posteriormente, mais recentemente, em 2012, aí sim, eleito democraticamente, eleito pelo voto direto, prefeito da capital do estado.
E olha só, tem coisa ruim também. Envolvido na Operação Navalha. Envolvido na Operação Navalha, que investiga casos de superfaturamento em obras do PAC. Lembra das obras do PAC? Do Plano de Aceleração do Crescimento? Pois é, meu amigo. Ficou ruim para o lado aqui do João Alves Filho, porque ele foi envolvido na Operação Navalha por conta de superfaturamento nas obras do PAC. Em relação ao governo de Sergipe, como nós dissemos, ele teve 3 mandatos. O primeiro mandato, entre 1983 e 1986. Olha só que detalhe interessante, pessoal. Depois de muito tempo, né? As últimas eleições estaduais haviam sido ocorridas no ano de 1966. 1966. As eleições estaduais só voltaram a ser realizadas no ano de 1982. 1982, governo do presidente Figueiredo, tivemos eleições estaduais. Na maioria dos estados brasileiros, as oposições saíram vitoriosas. As oposições venceram, por exemplo, em São Paulo com Franco Montoro, no Rio de Janeiro com Leonel Brizola, em Minas Gerais com Tancredo Neves. Nesses estados houve vitória da oposição. Agora, em relação a Sergipe, venceu um candidato da situação. Ele era do PDS, o Partido Democrático Social. PDS era a antiga Arena. Lembra que a Arena era o partido de sustentação do regime militar? Pois é, virou PDS, depois da lei do pluripartidarismo aprovada em 79 pelo presidente Figueiredo. Então, primeiro mandato foi entre 1983 e 1986. João Alves Filho, então, primeiro mandato, de 1983 a 1986, ele foi eleito governador com apoio do PDS. Desenvolveu um governo voltado a apoiar o homem do campo, criando um programa chamado Chapéu de Couro, que visava a construção de açudes no sentido de amenizar o flagelo da seca no estado. O segundo mandato foi entre 1991 e 1992. Portanto, a eleição de João Alves Filho foi em 1990. Assumiu em 1991, ficando no poder até 1994. Interessante é que para esse segundo mandato, para as eleições de 1990, João Alves Filho fez uma dobradinha, fez uma aliança política com Albano Franco. O João Alves saiu candidato ao governo do estado, enquanto que o Albano Franco candidatou-se a uma das vagas para o Senado Federal. Ambos saem vitoriosos. E a vitória de Albano Franco foi ainda em primeiro, a vitória de João Alves Filho foi em primeiro turno. E nesse mandato ele priorizou o setor turístico em Sergipe, investindo na construção da Orla de Atalaia. Aí ele concorreu novamente nas eleições. Que são as eleições de 1998. Eu coloquei aqui 1988, mas já vou mudar isso aqui para ficar tudo direitinho.
Maravilha. Pronto, tá aí, ó. Eleições de 1998, ele concorreu à eleição da sucessão de Albano Franco, né? Albano Franco, 1994, Albano Franco ele tenta a sucessão de Albano Franco, né? Albano Franco tinha sido senador. Só que, nesse mesmo ano, ocorre o rompimento de João Alves Filho com Albano Franco. Você lembra que eles tinham sido eleitos fazendo uma dobradinha? Um indo para o Palácio do Governo, o outro indo para o Senado? Pois é, em 98 acontece aí uma ruptura, um rompimento da velha aliança entre esses dois importantes caciques políticos sergipanos. Lançou-se candidato ao governo pelo PFL, mas foi derrotado, olha só, derrotado pelo Albano Franco, antigo correligionário. Foi derrotado nas eleições de 98. E o terceiro mandato de João Alves foi em 2002, nas eleições daquele ano, concorrendo pelo PFL, PDS, que virou PFL e hoje é DEM, Democratas. Eleito em 2002, vencendo em segundo turno, pessoal. Outro governador importante desse contexto é Antônio Carlos Valadares, político brasileiro, senador por Sergipe, foi vice na chapa de João Alves Filho em 1982 e também foi deputado estadual durante o regime militar em Sergipe e governador do estado entre os anos de 1987 e 1991. Albano Franco é outro político sergipano de grande relevância, de grande importância histórica, porque foi governador, foi senador, foi deputado estadual e também deputado federal. Tem uma grande carreira política em Sergipe, o nosso bom e velho Albano Franco. Governou o Sergipe entre 1995 e 1998, eleito governador em 94 pelo PSDB, reeleito em 98. Olha só, gente, detalhe importantíssimo. O Albano Franco é o primeiro governador de Sergipe que se beneficiou da aprovação da emenda da reeleição. Você sabe muito bem que no ano de 1997 foi aprovado no Congresso Nacional a emenda de reeleição, que permitiu a reeleição para cargos executivos, tanto para o presidente da República, quanto para governadores de estado, quanto para prefeitos. E o Albano Franco foi reeleito. O primeiro mandato dele foi de 95 a 98, ele concorre à reeleição em 98 e derrota o seu antigo aliado João Alves Filho. Vai para o segundo mandato, tá? Outro importante governador de Sergipe foi Marcelo Deda, político filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi deputado estadual, foi deputado federal também e eleito prefeito de Aracaju entre os anos de 2001 e 2006 foi seu mandato. Ele foi eleito em 2000, governou Aracaju entre 2001 e 2006. Disputou o governo estadual em 2006. Foi eleito em 2006, olha só, eleito em 2006, governou, portanto, de 2007 a 2010, quando foi reeleito para o governo do estado de Sergipe. Ocupou o cargo até
sua morte em decorrência do câncer, sendo substituído então aí por Jackson Barreto. Jackson Barreto, que foi prefeito de Aracaju, deputado federal por 4 mandatos. Veja só, Jackson Barreto, que também ocupou a chefia do Executivo Estadual em Sergipe, ele foi deputado federal por 4 legislaturas. Era vice-governador em 2010 e assumiu o governo do estado em 2013, após a morte do titular. E foi reeleito em 2014 em primeiro turno, pessoal, com 53% dos votos válidos. Esse é o Jackson Barreto. E renunciou ao cargo de governador do estado de Sergipe recentemente para concorrer a uma das vagas ao Senado Federal. E agora chegamos a Belivaldo Chagas Silva, atualmente filiado ao PSD, foi vice-governador no período de 2015 a 2018, beneficiou-se da saída de Jackson Barreto, que vai concorrer ao Senado, então agora o Belivaldo Chagas Silva é o atual governador de Sergipe. Maravilha, agora a gente vai conferir algumas questões importantes para que a gente possa, então, consolidar a nossa aprendizagem histórica, que precisa ser uma aprendizagem significativa. Vamos lá, então, pessoal. Primeira questão está na tela para você. Nomeado prefeito de Aracaju em 1975, João Alves Filho ganhou fama de tocador de obras. Em 1983, por eleição direta, assumiu seu primeiro mandato como governador do estado de Sergipe. Durante essa gestão, João Alves Filho deu ênfase. Então, olha só, a questão apresentou um pouco da trajetória política de João Alves Filho. Como nós falamos, como nós apresentamos agora há pouco na parte teórica da aula. A gente falou que o João Alves Filho foi nomeado prefeito de Aracaju lá na década de 70. Por que ele foi nomeado naquela época mesmo? Porque naquela época não se realizavam eleições para as capitais dos estados brasileiros e nem para cidades consideradas de importância estratégica. Era uma determinação dos governos militares. João Alves Filho candidatou-se ao governo do estado de Sergipe em 1982. A gente mencionou na nossa aula que em 1966 havia sido realizada a última eleição para governadores dos estados brasileiros. Aí para frente sempre era uma indicação indireta por parte da Assembleia Legislativa de cada estado. Em 82, já na fase de redemocratização do Brasil, temos o retorno das eleições diretas para governador. Presta bem atenção, eu estou falando de eleições diretas para governadores dos estados. Foi em 82. Eleição direta para prefeitos das capitais começou a ser realizada em 1985, se não me falha a memória. 1985. 1986 teve a eleição para governo do estado e também para a formação da Assembleia Constituinte. 1988 tivemos a aprovação da nossa atual Carta Magna, a Constituição Cidadã daquele ano. E 1989, agora sim, as primeiras eleições diretas para presidente da República após 29 anos. As últimas eleições diretas para presidente haviam sido realizadas em 1965.
e elegeram Jânio Quadros para a presidência da República. Então, um pouquinho de história, pessoal. A questão aqui que caiu no concurso da Polícia Militar de Sergipe fala sobre João Alves Filho. Mostra um pouco de sua biografia política, que ele foi prefeito biônico. O que é esse prefeito biônico, professor? Prefeito indicado. Foi prefeito biônico de Aracaju, e aí, em 83, ele assumiu o governo do estado de Sergipe, sendo eleito de forma direta. Em 82, ocorreram eleições diretas para governadores do estado. Então, nessa época, João Alves ganhou em Sergipe. Qual foi o grande ênfase de sua administração? Alternativa A criação de indústrias automobilísticas na capital do estado? Não, não foi esse o principal ponto da plataforma de governo de João Alves Filho. Letra B, a exploração do petróleo recém-descoberto na bacia de Sergipe? Também não. Não foi esse o objetivo principal de sua campanha. Alternativa C, o combate à criminalidade, então em alta nas áreas rurais do estado? Não, não é essa meta. Não é verdade essa afirmação. Letra D, as obras de infraestrutura urbana, como a implantação da rede de ciclovias em Aracaju? Também não é essa a grande meta do governo de João Alves Filho enquanto governador do estado de Sergipe. Resposta correta está aqui, pessoal. A agricultura e o combate à seca, perfurando poços artesianos e construindo cisternas. Construção de açudes. Como é que chamou esse programa mesmo, pessoal? Programa, anota aí no seu caderno, Programa Chapéu de Couro. Programa Chapéu de Couro, construção de açudes. Construção, então, de poços artesianos e cisternas para o combate à seca em áreas sergipanas. Assinala aí, então, letra E, a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Questão da banca IBFC, então fica ligado no lance. Leia as sentenças abaixo que discorrem sobre Aracaju e a região metropolitana de Aracaju e assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Item 1. A região metropolitana de Aracaju é constituída pelo agrupamento dos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, tendo como sede o município de Aracaju. A região metropolitana de Aracaju foi criada com vistas à realização de forma integrada das ações de organização, de planejamento e de execução de funções públicas de interesse comum. Verdadeira afirmação, pessoal. Item 2. Como cidade planejada, Aracaju nasceu em 1855, por necessidades econômicas. Uma assembleia elevou o povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de cidade e a transformou em capital em lugar de São Cristóvão, antiga sede da província de Sergipe del Rei. Verdade também, a gente viu tudo isso aí, o processo de transferência da capital de Sergipe, que era São Cristóvão, passou a ser Santo Antônio do Aracaju. Aracaju, cidade projetada. Também está correto o item 2. Então, estão corretas
as afirmativas 1 e 2. 1 e 2 estão corretas. 1 e 2 estão corretas. Essas duas afirmativas estão corretas. Alternativa D de dado, pessoal. Muito bem. Vamos para a próxima questão, então, aqui. Conforme divulgado no site www.q1.globo.com, de 15 de dezembro de 2014, o Tribunal Regional Eleitoral está preparando as urnas para o segundo turno das eleições, que será realizado domingo, 26 de outubro. Sobre as eleições 2014, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos ver, então. Item 1. Jackson Barreto foi reeleito governador de Sergipe em primeiro turno. Correta afirmação, a gente viu agora há pouco. Vamos ver até o percentual dele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Jackson, tá aqui, ó. Jackson Barreto foi eleito em 2014 em primeiro turno com 53% dos votos válidos. Vamos lá, voltar para a questão aqui. Vamos voltar para a questão. Está aqui a questão, pessoal. Muito bem. Então, é verdadeira essa afirmação. Jackson Barreto, reeleito governador de Sergipe no primeiro turno. Item 1 está correto, está verdadeiro. Item 2. Para reforçar a segurança nas eleições, alguns municípios contarão com o apoio de tropas federais. O envio dos militares foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de garantir a ordem na votação e a apuração dos resultados. Essa afirmação também está correta. Vamos assinalar aqui, pessoal. Sim, para dar lisura, para dar segurança ao pleito eleitoral. Também está correta. Então, olha só, cadê a nossa resposta? Estão corretos os itens 1 e 2. Item 1 e 2, então, está aí na alternativa C. A alternativa C é a correta. Bacana. Mais uma questãozinha aqui relativa à história de Sergipe. Atualmente, a luta pela posse da terra em Sergipe e em várias regiões do Brasil tem mobilizado diferentes setores sociais, espacialmente ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Na história de Sergipe, os problemas da terra estão intrinsecamente relacionados aos mecanismos de exploração colonial, cuja característica marcante foi: alternativa A forma como se organizou a pecuária, desenvolvida predominantemente para atender ao mercado consumidor europeu. Não, pessoal, a pecuária, que desenvolveu-se basicamente em áreas do interior do território de Sergipe, não é à toa que deu origem à Estrada da Boiada, ligando Sergipe à Bahia, e também ao Rio dos Currais, o nosso bom e velho Rio São Francisco, o velho Chico. Então estava nas áreas interioranas do sertão sergipano e basicamente visava-se o mercado interno. Está errada essa letra A. Letra B. Os conflitos entre os colonizadores para a obtenção das melhores terras, visando a exploração de produtos de subsistência, como feijão e algodão. Pessoal, está errado aqui, ó, produtos de subsistência. O estabelecimento de sesmarias dedicados à colonização,
dedicados ao plantio agrícola, visava então a agricultura comercial, visava a produção de cana-de-açúcar, visava até mesmo a produção de farinha, que teve um destaque muito importante, principalmente durante a fase das invasões holandesas em Sergipe. Então, a agricultura de subsistência, você tem cultivo de mandioca, você tem cultivo de feijão, mas o que garantiu o conflito entre colonizadores para a obtenção de melhores terras é o estabelecimento de fazendas para uma agricultura comercial, para a produção em larga escala, principalmente de cana-de-açúcar e algodão. Perfeito? Está errado a letra B. Letra C, o alto grau de concentração fundiária, tanto na produção açucareira como na criação de gado. Já está até marcado aqui, né? Já dei até um spoiler, já apresentei a resposta correta antes da hora, mas é o seguinte, pessoal, você se lembra que a produção açucareira estava assentada justamente na plantation, ou seja, monocultura, latifúndio, escravidão e exportação. Grandes propriedades de terra, os latifúndios, produção de um único produto em larga escala, no caso aí a cana-de-açúcar, utilização de mão de obra escrava de origem africana e produção voltada para o mercado externo. Então isso garantiu uma concentração de terra. O cultivo de cana-de-açúcar ocorria basicamente em grandes propriedades. A criação de gado também, a pecuária extensiva que se consolidou nos séculos 17 e 18 principalmente, ocorria em pastagens naturais, grandes extensões de terra. Eis aí, senhoras e senhores, a origem da concentração fundiária em Sergipe. Está aqui a alternativa correta, letra C de casa. Mas vamos conferir as demais ainda. Letra D, o tipo de sistema de distribuição das terras, denominado sesmarias, que beneficiou com pequenos lotes imigrantes e trabalhadores livres. Não, pessoal. A distribuição das sesmarias é também uma das origens históricas da formação dos latifúndios no Brasil. A distribuição das sesmarias era para colonos que tinham um certo pecúlio, colonos que apresentavam uma certa riqueza que pudesse ser investida na compra de escravos, na compra de equipamentos agrícolas, na compra de sementes para a produção daquele terreno, a sesmaria, que deram origem a latifúndios. E letra E, o predomínio do sistema de minifúndio, onde eram produzidos açúcar e bens de produtos intermediários para abastecer o mercado interno. Pessoal, presta bem atenção, o cultivo de cana-de-açúcar se deu basicamente em latifúndios, em grandes extensões de terra. Pensa comigo, a produção de cana-de-açúcar não visava o mercado europeu? Pois bem, podia ser no fundo do quintal? Não, tinha que ser em grandes extensões de terra, utilizando-se do braço escravo africano. Perfeito? Então, a única alternativa correta aqui é a letra C, que fala do alto grau de concentração fundiária, tanto na produção açucareira como na criação de gado. Bacana! Chegamos, então, aí ao final do nosso processo pedagógico visando a sua qualificação. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado bastante as nossas aulas e que tenha aprendido muito. Mas se ainda existirem dúvidas, é só mandar um e-mail que eu vou responder todo mundo, pessoal. Aquela satisfação de estudar no fim de semana e ver os concorrentes se matando de assistir a Netflix. Assim que você tem que estar focado, pessoal. Satisfação de estudar. Todo dia é dia de colocar os estudos em dia. Gostou? Todo dia é dia
de colocar os estudos em dia, porque é assim que você vai conseguir alcançar as suas metas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Clique lá.